volta direto pra cozinha com Mayara Kriegner. Tudo bom? Tudo, e você? Tudo ótimo, ainda mais com um doce como esse, que tá no meu top doces favoritos. Que bom, fico feliz. Cinnamon Roll é aquele pãozinho de canela bem fofinho, molhadinho. Isso mesmo. Pequeno, normalmente. Geralmente a gente faz pequenininho, né? Porção individual. E aí, hoje eu trouxe uma porção um pouco maior. Dependendo da pessoa, vai ser individual. Brincadeira. Não é grande, ó. É grande, gente. É grande. E aí tem uma técnica para que a gente enrole assim grandão? Exatamente. Vou mostrar as diferenças, né? De como a gente enrola para fazer o individual, só falando, e aí eu mostro como a gente faz esse grande. Perfeito. E como a gente faz também essa cobertura, que é uma característica do doce, né? Exatamente. Que eles chamam de frosting, não é isso? Frosting, exatamente. A gente chama aqui, pode falar glacê mesmo, glacê. Mas exatamente. Mas aí a gente chama de frosting. Fechado. Vamos então aos ingredientes. Anote aí, começando pela massa. São 500 gramas de farinha de trigo, 10 gramas de fermento biológico seco, 5 gramas de sal, 50 gramas de açúcar refinado, 2 ovos, 200 ml de leite integral morno e 100 gramas de manteiga ou margarina, você que escolhe. Recheio: 20 gramas de manteiga ou margarina, 100 gramas de açúcar aí ao mascavo e 2 gramas de canela em pó. Nós vamos finalizar com 20 gramas de açúcar de confeiteiro, 5 ml de leite integral e 5 ml de essência ou de extrato de baunilha. São ingredientes simples, né, Mayara? Simples, ingredientes exatamente. de pão. É isso mesmo. Porque, na verdade, ele é um pão, né? É essa modelagem que a gente chamou de bolo, porque parece mesmo um bolinho ali para comer junto com café, né? Pra gente fazer um lanche da tarde. Mas a massa mesmo é de pão, tanto que a gente usa o fermento biológico seco, que é o fermento para pão. E eu acho que a diferença é esse creminho de manteiga que tem no meio, né? Que deixa ele bem molhadinho. Exatamente, porque a gente usa manteiga na massa e quando a gente abre na modelagem vai manteiga também. Bora lá, então. Bora lá. Onde começamos? Começamos pela massa, tá? Aqui a gente vai fazer meia receita, que dá um cinnamon desse tamanho que a gente tem ali, tá bom? Então a nossa receita é o dobro disso. É o dobro disso, tá? Quando você fizer na sua casa com a receita que a gente passou, ele vai ficar grandão mesmo. Então escolha uma forma maior, né? Pra gente não correr o risco de crescer muito pra cima e não pros lados, tá? Aqui a gente vai começar com os secos. Todos os ingredientes secos que a gente já escolheu e trouxe. O fermento que você vai usar é o seco também, né? Vou usar o fermento seco. Aí a gente vai saber, a gente pode substituir pelo fresco? Pode. Sempre na proporção 1:3. Então, se eu tô usando 10 gramas de fermento biológico seco, que é um saquinho daquele que a gente compra, 30 gramas do fermento biológico fresco, tá? O fresco, ele é legal também, para quem usa bastante na cozinha. É legal de usar, mas ele estraga um pouco mais rápido, né? Porque tem que ser para quem faz bastante pão, né? Exatamente. Ou prepara os fermentados. Exatamente. Então aqui a gente colocou todos os ingredientes secos, tá? E eu vou acrescentar aqui o ovo e eu vou pôr o leite. Como a gente vai fazer meia receita aqui, então vai ser menos leite que a gente vai usar, tá? E é morno esse leite? Leite morno, por quê? Na verdade, a temperatura do leite, ela vai interferir diretamente na fermentação. Porque o fermento, ele gosta de um ambiente quentinho para ele se desenvolver. Por isso que a gente cobre ele para crescer, Exatamente. Por isso que quando a gente faz pão no calor, o pão cresce rapidinho. Se tá frio, ele vai demorar mais para crescer também, tá? Então, ó, a gente vai colocando aqui e como a gente não vai bater na batedeira, porque essa massa a gente pode bater na batedeira sem problema, tá? Eu já vou acrescentar aqui a manteiga. Se por algum acaso vocês estiverem fazendo na batedeira com o gancho, deixa a manteiga por último, tá? Ok, primeiro incorpora tudo antes de entrar com a manteiga. Aqui só mais por conta do nosso tempo, eu já vou misturar tudo, porque aí a gente fica com essa massa aqui mais fácil de sovar. E é uma massa que pede a sova? Eu preciso? Ela precisa. Preciso? É. Geralmente na mão, quando a gente sova na mão essa massa, a gente não consegue atingir aquele ponto de véu que todo mundo fala, que seria o ponto
que a massa estica perfeitamente, né? Porque a mão é diferente da sova mecânica na batedeira, tá? Mas a gente quer sim uma massa bem lisa e homogênea, tá? Então eu comecei ali com a espátula, mas agora já tô passando para a mão aqui, sempre incorporando todos os ingredientes e daqui a pouquinho eu vou passar para a bancada, que fica mais fácil também pra gente sovar, tá? E atrapalha se eu derreter a manteiga? Eu sempre fico nessa dúvida quando eu faço pão. Não, na verdade a manteiga ou a margarina, ela entra como a gordura, né, da massa de pão e ela geralmente precisa ser colocada mais pro fim. Por quê? Quando ela é colocada muito no começo, com os ingredientes, a gente prejudica um pouquinho a formação do glúten, porque como ela é uma gordura, ela vai ficar no entremeio da massa. Não é que vai ficar ruim, mas é que vai ficar mais difícil de você formar o glúten, que é o que a gente precisa para ter uma boa fermentação na massa de pão. Mas eu posso colocar ela derretida? Pode colocar. Só toma cuidado para ir colocando mais aos poucos com ela derretida. Justamente por conta disso, para não atrapalhar a formação do glúten da minha massa, tá? Olha que bonita. Você nem começou a sova e já é uma massa bem bonita. Bem bonita, ó. E que não gruda. Ela não tá grudando. Se ela começar a grudar é porque tá no começo. Conforme você vai sovando, ela vai soltando toda da mão, ó, gente. Inclusive nem grudou na bancada, tá vendo? Não mesmo. Ó. E aí você não coloca mais farinha também para não pesar essa massa, né? Isso. Caso você... Porque dependendo da marca da farinha ou dos ingredientes, vai precisar dar aquela alteradinha básica, mas bem pouquinho, que não vai influenciar. Se você precisar colocar mais farinha, vai aos poucos. Por quê? Porque a gente não pode ultrapassar tanto a quantidade, senão desbalanceia toda a receita e ela não dá certo, tá? Ó, basicamente aqui tá tudo pronto. Se a gente for fazer, eu sovaria ela aqui mais uns 5, 10 minutos, tá? Pra ela ficar um pouquinho mais lisa do que tem aqui. Mas a gente já consegue ver que ela tá aí toda... Bonita. Bonita, ó. Bem bonita. Tá? Eu vou deixar ela aqui de canto, Pan, porque vou pegar a minha já fermentada. Quanto tempo ela fermentou? Essa aqui fermentou 1 hora, tá? Mas... O que é legal da gente perceber? Ó, ela já tá fermentada aqui. É o dobro do tamanho, O dobro né? do tamanho, exatamente. E quando a gente for deixar essa massa que a gente acabou de fazer para descansar, sempre coloca num recipiente, ou mesmo se você estiver fazendo na batedeira, no próprio bol da batedeira, cobre com um saquinho plástico ou um pano de prato limpo e seco, tá? Porque é legal aqui de usar. Para tirar ela daqui, eu vou só dar um pouquinho de uma polvilhadinha só para ela sair mais fácil do bol, ó. Ela gruda um pouquinho, Gruda né? um pouquinho, mas ó, já tá perfeito. E vou fofinha. aproveitar aqui, colocar a farinha por baixo, a minha massa nova que a gente acabou de fazer e um pouquinho de farinha por cima. Coloco aqui o meu plástico, e eu levo pro descanso. por favor. 1 hora. Isso. Pan, eu vou precisar do rolo da massa, por favor. O rolo. Eu acho que o rolo não tá aqui. Ah, a Sofia foi pegar pra você. Isso. Ó, eu vou, por enquanto, vou mostrando aqui pra vocês o ponto da nossa massa. Ó, que fofinho, tá vendo? Acho que dá pra ver aí, quando a gente afunda o dedo, ó. Qual que é o indicativo de que a massa fermentou bem, tá no ponto pra eu iniciar o trabalho com ela? Além do tamanho, a gente consegue a gente consegue ver que ela volta, tá vendo? Ó, é que aqui eu enfiei o dedo mais forte. Mas aqui, ó, ela volta conforme a gente vai colocando, tá? Posso pegar o rolo? Claro, eu pego pra Obrigada, Pan. Obrigada, Sophie. Aí aqui é o pulo do gato, obrigada, pra gente fazer aí a nossa modelagem, tá? Na nossa receita, até o pessoal que for checar no Instagram, eu coloquei abra a massa em formato de retângulo, tá? O retângulo dá super certo, só que eu vou mostrar aqui também uma outra possibilidade, que não é bem um retângulo, é uma massa que fica aberta um pouco mais pra cima e um pouco menos embaixo, ó. É um pouco triangular essa massa. Mais ou menos, ó. Deixa eu deixar aqui do lado para vocês conseguirem ver. Olha aqui que legal. Porque como a gente vai fazer essa modelagem diferentona, ela ajuda a gente na hora de cortar a massa. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Abri, a minha massa tá certinha aqui. Vou pegar manteiga ou margarina, vou pincelar. Mayara, não tenho pincel. Não tem problema, gente. Passa com a mão. Não tem problema nenhum, tá? Se você quiser pegar todos os ingredientes do recheio, a canela, o mascavo e a manteiga, misturar tudo antes,
Pode também. Você passa o recheio vez já só, né? misturado. Não tem problema. Não tem o açúcar mascavo. Pode ser outro açúcar? Pode, gente. Açúcar normal, refinado. Açúcar demerara, fica uma delícia, fica super diferente, é bem gostoso também. Às vezes você vai fazer para vender, né? Então veja aí o que entra no seu orçamento quando você vai fazer o seu cinnamon, tá? Porque a canela já dá esse toque escuro também, Exatamente, né? Característico. Então aqui vou pegar o mascavo. Eu gosto de fazer com o mascavo porque ele fica bem escurinho o recheio. E ele é mais fica saboroso. lindo. Eu gosto. Eu acho açúcar mascavo muito gostoso. Eu também acho. Peguei aqui o mascavo, ó, coloquei aqui e já vou aproveitar e colocar a canela. Ó. E aí a gente Você já trouxe mistura. medidas, mas é um pouco a gosto também, né? Ah, é, Pam, porque assim, eu trabalho muito com o olho nessa questão dos recheios. As massas na panificação, elas precisam ser balanceadas. Então aí a gente segue, né, faz teste e tal. Só que o recheio, é isso. Se eu abrir um pouquinho mais a minha massa, eu vou precisar De um pouco mais de recheio. Aí a dica aqui, ó, gente, dá uma apertadinha, tá? Não tenham medo de mexer com a massa depois que ela já tá fermentada. A manteiga é a cola disso Exatamente, ó. E aqui, o que eu vou fazer? Dá uma coladinha, tá? Se você quiser fazer o cinnamon enroladinho, porção individual, você vai enrolar como se fosse um rocambole, cortar nas fatias do mesmo tamanho, Ok. tá? Aqui a gente vai fazer essa outra modelagem. O que eu vou começar aqui? Vou pegar a minha espátula, não tenho espátula, pode usar faca, gente, não tem problema, tá? E vou calcular aqui, ó, mais ou menos o tamanho da minha largura ali da forma. Eu vou começar cortando essa parte que tá menor, ó. Cortei aqui. A receita que você trouxe, você usaria uma forma de que tamanho? Essa aqui, ó. de Essa é a 20. receita inteira? Essa é. Ou é Essa pra meia? Essa é a meia. A Essa é meia. a meia, é. Se você for usar a maior, aquela maiorzinha, uns 28, Tá. mais ou menos. Então são duas de 20 ou uma maior? É. E aqui que eu vou começar a fazer a modelagem, ó. Eu vou enrolar, ver se tá dando pra ver, ó. Enrolei, dou umas puxadinhas pra essa massa prender bem, tá, gente, ó. Facinho de trabalhar essa massa, Ó. hein? Que bonita. Tem o meu primeiro rolinho aqui. O que eu vou fazer? Usar ele de medida e aí nisso a gente já gruda a segunda camada. Olha aqui. Gente, que crime isso, Maiara. Por quê? Porque aí vai ficando tudo mais ou menos do mesmo tamanho, tá? Ó, vou dando umas puxadinhas pra ela grudar bem. Ó lá. Sucesso, hein? E aí, assim até terminar a massa, ó. Aqui a gente vai ter mais umas duas, Pã. Ai, mas Maiara, não ficou exatamente do mesmo tamanho. Não precisa pegar régua, gente. Tem coisa que a gente mede com régua na cozinha. Mas isso não precisa. Por quê? Vou mostrar pra vocês quando a gente terminar de enrolar todas as partes. Olha aqui que legal. Nossa, que bacana. E a última aqui, tá? Que eu vou finalizar o nosso pão. E cinnamon roll é gostoso, claro, de cortar, mas também é gostoso de ir soltando Uma ele delícia. na hora que você é come, exatamente né? isso. Ó, olha aqui, ficou desse jeito. Vou prender, deixa eu mostrar aqui, ó. Vou prender com os dedos aqui, ó, fazer uns belisquinhos, tá vendo, ó? Pra massa prender aqui pra lá não abrir. Aí você fala assim, Maiara, mas ficou pequeno, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar a nossa forma untada, tá? E a gente vai finalizar ele aqui, ó. Colocou na forma, gente, dá uma achatadinha aqui. Ai, mas não vai... Vai dar certo. Ele ó. vai crescer de novo? Ele vai crescer, só que pros lados. Antes de ir pro forno, eu vou deixar ele descansar novamente? Exatamente, a gente vai deixar ele crescendo aqui mais uns 40 minutos. De 40 minutos a 1 hora, ó. Uau! Posso congelar? Pode congelar a massa já pré-assada. Então Tá. daqui, se você for congelar, vou comer daqui uns dias. Pode pré-assar a massa, finalizar no forno depois. Você pode assar ele inteiro e finalizar depois. Se você quiser congelar ela assim, também dá certo. Só que o descongelamento precisa ser um pouquinho mais cuidadoso do que só Então é melhor colocar no pré-assar. forno. Exatamente. Pra quem quiser fazer, de repente, Eu a prefiro. receita inteira, né? É grande. Exatamente, esse ó, rolo. porque aqui Aí a gente já congelar ficou outra com ele. parte. Exatamente. Quando vocês assarem ele e ele sair do forno pela primeira vez,
ele vai estar um pouquinho alto aqui no meio, justamente por conta da modelagem. Não se preocupa, porque ele vai abaixar sozinho e ele vai ficar aí certinho com essa modelagem que a gente quer aqui. Ai, amei. Só assim já é gostoso. Isso. Mas ainda temos uma caldinha, né, pra jogar em cima. Isso. Agora, Pam, esse aqui a gente vai deixar crescer, tá? Pode cobrir também, não tem problema, vai dar certo. Agora, 40 Pam, minutinhos. Eu vou tirar do forno o que a gente já fez, tá? Que já tá fechou. pronto. Quanto tempo de forno pra assar? Olha, no meu forno dá uma meia hora. Mas eu gosto de dizer que forno, cada um tem que saber o seu, porque a gente não consegue... precisa mais, precisa menos. Ele vai chegar aqui nesse ponto, que é bem dourado, tá vendo? Ó? 180 graus? 180 graus. Legal, temos aqui. Lindão, hein? E agora eu vou pegar aqui uma dica do copo pra gente... Eu fiz nessa forma de fundo removível. Se você não quiser fazer nessa forma de fundo removível, não tem problema, tá? Pode fazer na normal, ele vai sair. Tá bem, tá bom? Então, eu vou tirar aqui. Acho que eu já vou pôr com ela toda, porque fica mais fácil de cortar. Como que você sabe que tá bem assadinho? Tem algum indicativo? Porque só a cor às vezes engana, porque tem a canela, né? O legal, se a gente consegue, é olhar embaixo. Porque se embaixo ele já tá dourado e em cima ele já tá nessa cor dourada também, ele tá pronto, tá? Porque bolo a gente espeta o palito e vê, o pão a gente não consegue. Até porque todo pão que a gente assa, a gente precisa esperar ele esfriar um pouquinho para cortar, porque senão ele vai ter aspecto de cru. Porque mesmo que ele já esteja pronto, ele sai do forno, ele precisa de um tempinho para terminar de cozinhar o miolo. Então, por isso que quando a gente corta o pão que a gente acabou de fazer, que você quer comer rápido, ele parece cru, exatamente. Tem que esperar um pouquinho, não tem muito jeito. Aí, ó, essa calda que a gente vai fazer, esse glacê, ele é super fácil de fazer. Eu trouxe uma opção aqui com o extrato ou a essência de baunilha, tá? Você pode fazer ele, ao invés do leite, usar iogurte natural. Você pode usar cream cheese. Imagina, você pode usar várias outras coisas legais também para fazer esse glacê aqui que a gente vai usar. Basicamente agora eu vou medindo, porque eu não quero esse glacê muito líquido, muito fluido. Então eu vou pôr o leite bem aos pouquinhos, ó. Porque ele derrete muito rápido, tá vendo? É, rapidinho. Então eu poderia não usar o leite. Isso. E aí você põe um cream cheese, que ele fica mais americano. Esse é bem americano, né? Que é o americano, então, é o cream cheese com esse açúcar. E em alguns lugares eles põem um pouquinho de leite e a essência também. Tá. Ó, bem pouquinho, tá, gente? Não é muito, não. Por quê? Porque eu quero ele bem grossinho pra gente colocar por cima, tá? Ó. E aí, é só mexer, gente. Não tem segredo nenhum aqui, ó. Tá? E também não é uma quantidade tão grande, né, que você coloca em cima. Não precisa. Eles exageram, os americanos colocam um tantão. Exatamente. Esse que a gente acabou de fazer, ó, vou dar a dica aqui, vou pôr no meio. Ó, que bonitinho. E aí ele vai escorrendo entre o pão. Aí, o que eu fiz? Acabei trazendo também, Pam, na manga de confeitar, ó, pra mostrar pra vocês que se você for, de repente, vender ou então, sei lá, quiser fazer um pouquinho mais certinho, usa a manga, põe aqui, ó, e a gente faz, ó, aqui, ó. Faz o desenhinho, né? Exatamente. Ai, ó, que lindo, Pam. gente. Isso com um cafezinho, hein? Fica maravilhoso, né? Muito obrigada por isso, Mayara. Ah, imagina, eu que agradeço. E aí, terminei, ó. Tá? Como que você serve? Você corta? Eu corto. Tá. Aí a gente pode cortar e Bonitão. servimos, certo? Vamos lá, então, cortar. Temos receita Deixa eu completa no pegar @Gazeta Mulheres, pra você que Isso. chegou agora. E você serve ele quentinho? Eu gosto de servir quentinho, Pam. Esse daqui, ó, que a gente vai comer tá bem quentinho. Mas eu vou cortar como se fosse bolo mesmo, ó. Então é aquilo que você falou. Saiu do forno, eu espero amornar Isso mesmo. pra servir também, né? Isso mesmo. Olha, o pessoal de casa vai brigar comigo, mas a minha mão tá limpa, tá, gente? Porque Claro, fica super tranquila. eu tô Mão tendo de que segurar chefe, aqui de porque- confeiteiro é sempre limpa. não tem muito como, ó.
Ele tá bem quentinho. Vamos lá. E depois, eu tenho uma sensação de que cinnamon roll é gostoso no dia. Depois ele tende a ficar um pouco mais ressecado. Ele fica mais ressecado. Oi, meninos! Olá, meninos! Ele fica, não fica? Ele fica. Aí você pode voltar pro forno um pouquinho, bem pouco, tá? Justamente para não ressecar. E se você quiser, embrulha no alumínio. Porque no alumínio ele tende a não ressecar quando você vai colocar no forno. Mas você não umedece, você não faz nada, é só... Essa massa não dá. Não pode, Se né? você fosse, sei lá, até o pão, aquele pão tipo pão italiano, fermentação natural, aí você pode umedecer, porque aí a casca volta, Uhum. tá? Uau, hein, gente? Que receita! Vocês gostam, turma? Muito! Eu gosto do nome, Semana Halal. É o quê? Semana Halal. Semana Hello? Semana Halal. Semana Hello? Não é? É, tia? que chama? Eu adoro o seu inglês. Eu gosto também acenderam do o inglês da quintal tia. agora, tava apagado. Eu vou já levar pra eles e Vai aí você chover leva ali, ó. mais um. Ó, aqui, ó. Ih, todo mundo tem? Não, acho que falta um. Obrigado. Falta um. Falta então um, vou cortar aqui. falta. Isso é uma graça. Deus O lhe meu, pague. seu, Me ajuda é. no servir. Não, Não, aqui já foi, só falta Foi? um. Obrigado, hein? Segurar aqui. Imagina. Deus lhe pague. Esse aqui até desfez de tão... Começar a semana assim é molinho que tá. privilégio, né, Nossa, gente? bom demais. Bom. Nossa! Ia falar, só falta o cafezinho, aí vi que já está servido. Serviu Já pra temos? você? Ih, Já temos o pra você, cafezinho. serviu, muito obrigada. Ai, muito de nada. Eu Ó, espero tá muito morna, café. bem gostosa. Pode comer com a mão, gente, se vocês Ah, é? Pode, quiserem. né? porque Olha. Eu acho que é mais gostoso, Ah, né? então eu vou na mão vou na também. Isso. Vou na... Ai, olha, Porque mas ele é que na mão desmancha, ele ó. desmancha. É. Ó, aqui, ó. Olha que graça. Eu acho que na mão não vai ficar muito bonito pra mostrar pra vocês. Então Não. eu vou aqui, ó. Olha isso, a fofura. Você mostrou, Traque, eu vou fingir que cortei de novo, ó. Olha! Ó, e dá pra ver bem a parte que solta assim, ó, que é bem fofinho da massa. Tá demais. Tá me lembrando aquele panetone, quando a gente pega um panetone que foi feito há pouco tempo, não aquele que tava cansado na prateleira, mas aquele há pouco tempo que ele vai, né? Exatamente. Esse é o jeito que a gente sabe que o panetone tá perfeito, né, quando Nossa. sova a massa, porque aí ele faz todo aquele puxazinho, Olha assim, isso. né, fica uma delícia. Molhadinho. Parabéns. Tem É. que ser assim, senão não tem graça. E, gente, se vocês quiserem em casa super dar sorvete, né? Ai, coloca o sorvete junto, né? Fica Tudo muito de gostoso. bom. Ah, aqui em São Paulo tem gente que faz várias experiências. Coloca beijinho, coloca brigadeiro, É. coloca tudo. É. Que brasileiro é a brasileira, né? verdade. Os doces. Quando a gente for comprar algum pão no mercado ou em algum lugar que a gente não sabe da procedência para não cair na lábia da Sim, pessoa. sim. Tem alguma dica que ou dar uma apertada, algum jeito, ou olhar assim, falar, ah, por aqui eu já vi que não é tão fresco. É mais difícil olhando, né, Ti? Porque quando a gente corta, por exemplo, a gente tá muito em voga com o pão de fermentação natural. Inclusive eu faço, né? Eu acho que é um pão muito legal. A gente consegue ver pelos alvéolos. O que é isso? Aqueles buraquinhos que formam dentro do pão. Isso a gente consegue diferenciar se um pão foi bem feito ou não, né? Mas olhando assim na padaria, eu acho que é meio acerto e difícil. erro, porque você bate o olho, às vezes você Confiar não... no padeiro, né? E tem muitas outras dicas no @Maiara Krigner. Siga a Maiara, ela arrasa no que faz. Maiara com Obrigada. Y, Krigner com K. Muito Isso. obrigada, Maiara, Eu por que agradeço, isso. Presente imagina. começar a semana assim. Obrigada, obrigada. Delícia, delícia. Obrigada, gente. Pegou tudo!